Muito bem-vindos a mais um Travel Tech Talk. Dessa vez, um convidado mega especial para sair um pouco do assunto tecnologia ou Techniquez. Vocês já vão saber qual é o tema da conversa de hoje. Eu sou Ale Cordeiro, da Travel Tech Hub. Aproveitando para falar que dia 15 de setembro a gente vai executar e produzir o segundo Travel Tech Hub Day lá no Cubo Itaú, em São Paulo. Todo mundo convidado a participar, traveltechhubday.com.br, keynote speakers, sessões educacionais, happy hour, muita coisa boa, feira de negócios para gerar oportunidades. Confiram e espero vocês lá. Bom, deixa eu me resumir aqui, porque hoje o papo é com um vendedor. Provavelmente a gente vai estourar o tempo, vamos tentar não fazer isso. Vocês sabem que vendedores gostam de falar, de se comunicar. E eu já trabalhei com esse cara aqui, depois ele vai se apresentar, mas é um prazer tê-lo aqui, é muito competente. E eu convidei ele para tentar esmiuçar um pouco esses detalhes aí de técnicas, como se vende, o SaaS é diferente do tradicional, como se vende tecnologia, não é tudo igual, enfim. Rodrigo Formento, obrigado pelo aceite do convite e conta pra gente quem é você, se apresente a essa audiência aqui do Travel Tech Talk. Legal, obrigado, Ale. Gostei muito do convite desde o primeiro momento. Trabalhamos juntos e era bem legal, bem produtivo. E apesar de áreas diferentes, a gente era a mesma coisa, né? Mesma empresa. Então, é um grandíssimo prazer estar aqui. Prometo que vou tentar falar menos, até para quebrar uma das pechas que os vendedores carregam, porque no fim do dia nem é, não é muito sobre isso e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vou me apresentar aqui então. O meu nome é Rodrigo, eu sou aqui de Blumenau, tenho 40 anos. E eu sou uma pessoa que teve uma história em vendas muito baseada em realidade. Então, eu vim de uma escola de vida de venda real, daquela venda tradicional, da mesma pessoa fazendo tudo. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Depois dessas operações mais tradicionais, onde quem manda é o relacionamento, o jeitão, aquilo tudo, depois eu fui para uma empresa SaaS, efetivamente, que é onde eu fui diretor comercial desde o começo da operação, né? Desde que era uma empresa de 30 clientes até virar uma empresa de 2.000 clientes e consegui acompanhar e participar e estruturar toda uma operação até o momento que eu saí da operação. Hoje continuo como sócio. Hoje eu atuo como mentor, consultor e ajudo várias startups a estruturar time de vendas que realmente vende. E eu sou muito partidário da ideia do vendem sem aquela fantasia, né? Eu sou o cara que já vendeu no tradicional e aprendi o valor de um processo. Não gosto de romantizar vendas, mas eu respeito muito bem quem executa. É mais ou menos isso. É um Que prazer estar demais. aqui. Não, prazer no nosso. Obrigado mais uma vez. Vou começar já o bloco de perguntas aqui, tentando entender se é que existe diferença, mas qual a diferença então do modelo tradicional, digamos, para esse novo modelo, venda de SaaS ou de tecnologia? Não, não é tudo a mesma coisa? Não é só vender? Não tem a mesma técnica há X anos, não? Como é? Então, eu quando fui para o mundo SaaS, eu já tinha uma bagagem de 5, 6 anos de vendas tradicionais, que é aquela venda. O que é a venda tradicional? O que esse maluco está falando de venda tradicional versus venda SaaS? É o processo. E principalmente a quantidade de leads, de possibilidades que a gente toca. Porque numa venda tradicional, no modelo tradicional, o que acontece? O vendedor pega um caderninho, daí pega algumas possibilidades de cliente que ele entendeu que podem funcionar ou não, e vai fazer todo o trabalho. Vai ligar, vai marcar, vai pegar o carro, vai lá, vai atender, vai vender e depois vai cuidar desse cliente. Ao passo que uma venda SaaS ou uma venda de um processo de funil de vendas, que é o grande conceito, a gente divide toda essa histórico, ou seja, a gente divide todo o processo. Então, a gente divide entre pessoas que só fazem a lista, entre pessoas que só ligam para agendar, entre pessoas que só vendem, e entre pessoas que só cuidam. Qual é o ganho disso? Volume.
Quando a gente consegue criar essa máquina, a gente especializa, pessoas começam a fazer sempre a mesma coisa, apenas um pequeno processo, ganha em qualidade de processo, ganha em volume, e o mais importante, o vendedor, o vendedorzão do jeitinho, acaba perdendo protagonismo. E essa é exatamente a ideia. Quem faz acontecer ou não acontecer é um camarada chamado processo, porque ele é o grande protagonista. Então, nunca é lógico que o vendedor existem vendedores que performam, outros não. Mas na estrutura máquina de vendas, que é a estrutura que opera as empresas SaaS, muda-se o protagonismo. Sai o vendedor que faz tudo e que a empresa tem uma dependência dele e que se ele tiver com dor de barriga não acontece nada, entra um processo que ele é ajuizado, melhorado para ter a gestão e ter melhorias e não depender de uma só pessoa. Eu acho que essa é a grande diferença, sabe? Atuar no volume e atuar num processo que não depende do talento ou do não talento de alguma pessoa. Excelente. Acho que esclareceu, pelo menos para mim. Eu também respeito muito o processo, né? Principalmente com tecnologia, produto, marketing de produtos, tem que ter um processo bem estabelecido, senão, como você falou, você fica dependente de pessoas. Não que isso seja ruim, mas para um processo de escala, num ambiente que precisa de escala, aí sim isso não é interessante, né? Você terminou falando sobre depender de pessoa enfim, de pessoas, né? Falando de pessoas, de time, eu entendo que um time com processos, né, você falou com funil de vendas ou com metodologias, ele deve ser montado buscando perfis que se adequem a essa realidade, né, esse contexto, esse ambiente. Como que a gente poderia explicar para a audiência aqui como montar um time que já esteja, vou dizer, ligado nesses novos processos ou nesse novo contexto de vendas com processo, com funil, com metodologia, com frameworks, vamos dizer, modernos, né, ou atualizados? Como montar um time? É a mesma coisa de montar um time tradicional? Ah, é legal, essa parte de pessoas versus processo, ela soa, e eu sou um pouco contraditório, e eu acho que a realidade é um pouco contraditória aqui, porque a gente não está falando que as pessoas saem disso, muito que bem pelo contrário, porque já vi processos absolutamente estruturados que não funcionavam porque as pessoas não tinham, eu vou usar essa palavra, elas não tinham o perfil, não tinham aderência àquela função que elas precisavam realizar. Então, por mais contraditório que possa parecer, embora o processo seja importante, as pessoas também são. O que muda é o protagonismo. Eu acho que essa é a principal diferença, mas por óbvio, esse bom processo tem que ser operacionalizado por boas pessoas, porque senão também não anda, e eu já vi isso acontecer. Sobre a tua pergunta, então, sobre como estruturar, assim, tá? Tem uma operação, por onde começa? O que que leva a estruturar uma máquina de vendas moderna e que performa? Ah, é, é, eu acho que é o olhar, assim, como gestor. Eu fui diretor de vendas por 7 anos de uma empresa que tinha taxas de crescimento, cases mundiais de taxa de crescimento. E e participei da montagem dessa máquina do começo até sair, até ser um time com 50 pessoas. Qual é o grande ponto aqui? É a gente entender ela que faz comigo esse exercício. Vamos supor que a gente tem uma companhia, uma empresa qualquer para vender qualquer coisa, um software, um hardware, um commodity, tanto faz. E eu vou estruturar isso, eu vou contratar 7 vendedores que vão fazer o trabalho tradicional. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar para ele um conhecimento de produto e vai dar para ele o que ele precisa para operacionalizar a venda dele, telefone, carro, sei lá. Uhum. E quando parar de vender, o que que eu como gestor e tu como dono da empresa vai automaticamente dizer, pô, estou precisando contratar mais vendedores. Eu acho que daí eu resumo o que que é construir uma máquina moderna, vou usar essa palavra, quando eu divido isso tudo, eu meio que tenho um dashboard
mesmo que não tenha, eu tenho uma visão exatamente de qual parafuso apertar. E posso te garantir que quase nunca é contratar mais vendedores. Por quê? Porque eu separo tudo para saber exatamente qual parafuso eu aperto para conseguir aquela atividade. Tudo sempre baseado em histórico, rotina, em taxa de conversão. Então, eu acho que quando tu se propõe, pô, eu vou montar uma máquina que performe, que escale e que traga resultado, tu tem que estar pronto a entender isso de processo, repetição, tudo é medido, funil, taxa de conversão, quantos eu levo. Tá, entendi, daí eu tô com a minha máquina aqui, eu tô entendendo que na hora de agendar eu estou perdendo performance. O que eu faço? Não é o cara agendar do jeito que ele quiser. Ele vai ver o script que esse cara está usando, quais são as negativas, e vou criar toda uma análise para voltar para aquilo. E para estruturar isso do início, há de se, cara, quem é o meu cliente ideal? Vou construir o cliente ideal, para depois botar esse frame do cliente ideal, fazer um look-alike com o mercado. Então, estou aqui, o cliente ideal da Travel Tech Hub, ele é o cliente XYZ que tem tanto de faturamento, tanto de colaborador. Tá, eu vou fazer um lookalike lá no mercado. Daí vou ter aqui. Daí eu vou preparar o framework inicial do pré-vendedor. Para eu falar com esse tipo de cliente, com esse tipo de persona, qual o atributo que vale, o que gera valor, o que não gera valor. É tudo muito teste científico, tudo muito, cara, ó, se eu mudar essa palavra ou essa abordagem, a minha taxa de conversão sobe 3%. E daí dá 4 agendas a mais, e com 4 agendas a mais, ao final de 3 meses, eu tiro 2 pedidos. É uma matemática, por mais incrível que pareça, exata. Uhum. Depois que tu tem o histórico, tu construiu frameworks, abordagens, tem um SP bem definido, tem uma persona bem definida, depois que tu tem histórico disso tudo, a máquina vira uma matemática exata. Tu olha para ela, tu vê que ela está patinando no lugar X. Tu vai saber que daqui a 2 meses eu vou perder venda. Ou se eu ajustar esse patamar X, vai transformar em venda. É meio que vira uma ciência exata, sabe? Dentro do possível, né? Então, o que eu faria, assim, a tua pergunta, pô, vou estruturar um time de vendas que traga performance, que traga escalabilidade. Com certeza achar com qual cliente a minha solução mais se adequa, de que tipo de empresa eu resolvo a dor, criar um discurso para esse tipo de empresa, depois achar dentro dessa organização quem é a pessoa que compra dessa empresa, quem é que sente a dor efetiva, criar um discurso específico para essa pessoa e depois criar processos para como que eu consigo falar com o máximo possível dessas empresas e dessas pessoas. E ir melhorando, e analisando e gerenciando. Eu sempre falo que o maior mérito de uma máquina de vendas que performa, que melhora e que cresce ah, os problemas. A gente, quando encontra um problema, a gente tem uma tendência de a gente meio que uma possibilidade boa e confortável é ignorar e talvez esperar que ele se resolva sozinho. Eu tenho como atributo e como critério assim de inegociável, eu evidencio problemas sempre. Ó, o meu pré-vendedor no mês passado, a cada 10 que ele ligava, ele fechava 2 agendas. Esse mês ele caiu para um. Cara, temos um problema. Vamos aprofundar. Vamos escutar a ligação, vamos entender, vamos saber qual discurso para que a gente volte para 2 e para dar o próximo passo para 3. E isso tudo daí tem as empresas que máquina de vendas virou um segmento. Tem Uhum. consultores, tem pessoas, tem ferramentas, muitas ferramentas, assim, as essenciais, na minha visão, um bom CRM, que vai fazer com que, além de ajudar o vendedor, para que serve um CRM? Primeira função essencial dele, o motivo pelo qual ele foi criado, para ajudar o vendedor a não precisar ter memória. O vendedor não precisa ter memória. O vendedor precisa registrar no CRM, e o CRM de qualidade vai trazer isso. Depois, o CRM é a ferramenta Uhum. que também vai me dizer onde eu estou errando, onde dessa máquina, qual é o parafuso. E depois, processos. Ô, Rodrigo, tu está falando um monte de processo. O que que é um processo? Processo é aquilo, eu sempre falo, o que que é um bom playbook de vendas? O bom playbook de vendas é
eu pegar um jovem de 18 anos que saiu da faculdade, que nunca vendeu nada, e ele sentar no meu playbook de vendas e entender exatamente o que ele pode fazer. Sempre que eu construo um playbook de vendas, eu penso com o seguinte pensamento: olha só, vai entrar esse cara aqui, ele vai ler isso e ele vai executar o que está escrito ali, e se ele executar o que está escrito ali, ele vai bater 10 agendas por mês. O playbook tem que capacitá-lo para isso, porque no fim, quando a gente fala que o protagonismo é do processo, significa que se uma pessoa entrar e executar com vontade e com assertividade aquilo que está escrito, vai funcionar. Por outro lado, pode ser o melhor playbook do mundo, feito pelo Aaron Ross. Se uma pessoa sentar para executá-lo sem querer ou com pouca vontade, também não vai funcionar. Essa é Uhum. a linha, saca? Boa, boa. Demais. Tem muita informação aqui, né? Mas uma pergunta simples, assim, pelo que eu estou entendendo, então, tem muita análise de dados, né? Ou seja, é olhar para o funil, olhar para o CRM, entender quantas ligações são feitas, quantas levantadas de mão, quantas reuniões estão sendo marcadas, taxa de conversão. No fim do dia, também é uma área que olha para números, né? Todos os dias. É basicamente isso. Isso é um pouco diferente daquele tradicional do vendedor com poder, né? Que vai visitar, às vezes, se está sol, se não está, não vai. É isso, é baseado em dados, né? E tu sabe que isso ele diverge absolutamente daquele perfil do vendedor que a gente está acostumado, né? E assim, Uhum. tu já trabalhou comigo, a gente dividia uma cadeira, a gente dividia uma sala em cadeiras da diretoria, e tu deve lembrar que eu era o maluco da HP. A minha reunião de diretoria era um notebook, meus papel, meus alfarrábios e uma HP. Por quê? Porque e isso demorou para eu entender dessa maneira. Porque qual é a tendência de uma pessoa com perfil de vendas no geral? Cara, vou executar, vou ligar para o cliente, isso também faz parte. Mas o que vai fazer tu efetivamente escalar é a tua capacidade de análise de número. Por quê? Cara, eu estou aqui sentado contigo dizendo que é um processo, que ele é escalável. Eu preciso ter a vivência e o entendimento de que os números X que vão fazer, se está dizendo se está andando de lado, se está crescendo, se está encolhendo. Então, sim, é muito mais número do que as pessoas podem supor, muito mais. E no final do dia, se ela estiver bem azeitada e trabalhando no histórico real, ela vira uma matemática quase exata. É impressionante. É impressionante. E aqui eu posso dar um testemunho que é isso mesmo, assim, o Rodrigo era só número e parecia que era um CFO. Na verdade, ele não era e era o Exato. diretor comercial, mas era tanto número quanto o CFO mostrava. E isso é legal, porque depois eu vou fazer uma pergunta sobre cultura, mas vou adiantar um pouquinho que é isso, assim, a cultura da performance de vendas resvala em toda a empresa, né? Então, é todo mundo tentando ali apoiar isso e produtos e tecnologia e marketing e todo mundo meio que tomando dessa mesma fonte, né? Bebendo dessa mesma fonte, porque a cultura comercial, ela realmente emana ali na empresa, né? Não é só do nosso lado lá que a gente sentava próximo, mas era mesmo no andar inteiro. Então, Exato. isso é demais. E Rodrigo, eu te tenho. perguntei, diga. Não, não, não. Eu ia só complementar com esse que do técnico do número. Tem uma verdade que eu trabalho para desmistificar. Não, não é sobre isso. É uma coisa que eu acredito muito, baseado não em outra coisa que não a minha vivência. As pessoas imaginam, daí para quebrar essa tua não, essa impressão geral, as pessoas têm e o próprio vendedor é assim. Quando eu contrato um vendedor, a primeira coisa que ele fica apavorado é: meu Deus, eu não entendo do produto, como é que eu vou demonstrar? E assim, eu durante muito tempo eu fui o único vendedor da empresa e, cara, tirei muitos pedidos. E pô, eu te falo assim, ó, sem vergonha, eu sou um péssimo apresentador de software. Eu detesto. Eu não tenho paciência, a tela me incomoda, não, não é meu estilo. Tá, Rodrigo, então por que que tu é um grande vendedor? E modéstia à parte, eu sou um grande vendedor, eu vendo bastante. Porque a venda, por mais que as pessoas queiram acreditar que é sobre o desenrolation, sobre o botão, a venda de uma empresa de software SaaS que atende uma companhia com uma governança de compra minimamente organizada, ela é um processo burocrático. Eu, como vendedor, Uhum. todo mundo que senta para assistir uma call de demonstração tem interesse. Se pudesse, compraria.
Qual o desafio do vendedor? De driblar toda essa burocracia, engajar esse cara e fazer entender. E era uma pergunta que eu gostava muito de fazer assim, e fazia até para os clientes. Cara, que tu gostou, eu não tenho nenhuma dúvida, que o meu produto é excelente. A minha questão é, tu pode comprar? Esse é o ponto. É separar quem pode comprar de quem não pode comprar naquele momento. Por quê? Porque venda de software SaaS ou venda de alta complexidade é um exercício de passar burocracia. E os processos, Uhum. eu tenho um método de venda próprio chamado Montanha, que é basicamente sobre isso. Que é basicamente sobre, cara, qual é o teu próximo, onde tu tá, qual é o teu próximo passo e o que que tu pode fazer para avançar esse próximo passo. E esse próximo passo nunca é sobre produto. É sempre sobre precisa passar por aqui, precisa passar por ali. Como que eu engajo um coordenador financeiro a puxar o CFO para meia hora ou para fazer ele entender que precisa resolver e precisa agora? Porque eu sempre que eu começo a atender uma empresa ou vou fazer uma apresentação para vários donos de empresa, eu sempre falo: eu sou um mágico, eu sou um mago, sabe por quê? Porque eu sei qual é o teu maior motivo de perda. E o maior motivo de perda de todas as empresas SaaS, sabe qual é? Não acontecer nada. Uhum. O grande concorrente de uma empresa de software SaaS é o status quo. Ao Sim. final do processo, não ser absolutamente, não conseguir ser conduzido ao fechamento. O cara chegou, entendeu, faltou para o vendedor causar engajamento burocrático mesmo. E o cara chegou a um ponto que ele pensou, porra, sabe do quê? Vou continuar com a minha planilhinha. Esse é o teu maior concorrente. Não tenho nenhuma Sim. dúvida disso. E é assim com todas as empresas. Por quê? Porque o exercício de vender em média alta complexidade não é um exercício de produto, é um exercício burocrático. E as pessoas precisam aprender que vencer essa burocracia é o caminho que faz uma empresa rampar ou não. Porque no fim do dia, de verdade, todo um coordenador de financeiro que vê uma plataforma que ajuda ele, ele quer. A questão é, Uhum. eu consigo conduzir esse cara a trocar um cheque por software? Esse é o grande diferencial. Sim. Que demais, um belo insight. Eu nunca tinha pensado que é um processo burocrático para mim. E aí, meu olhar enviesado, né? Tecnologia e produto o melhor produto é o que mais vende, né? Assim, entregou o produto, a venda é realizada, praticamente, né? É só o começo, né? Só para complementar, eu costumo dizer, eu atendo basicamente com três produtos aqui na minha empresa, né? Que é pro early stage, para a empresa um pouquinho melhor, e a empresa que já está estruturada, daí fazer um trabalho de CRO e tal. E Uhum. nesse early stage eu sempre falo assim, entendi. Sabe quem é esse cliente? É os dois devs que tiveram a melhor ideia do mundo, construíram o melhor produto do mundo, e agora descobriram que não tem uma fila de pessoas batendo na porta querendo comprar esse produto. E daí eles precisam ir para a rua fazer burocracia. Esse é o Excelente. ponto. Essa é a história clássica, né? Todo mundo que Essa é a história desenvolve ali clássica. fala, não, melhor produto. Porra, Pô, ninguém tá entrando aqui, né? Não tem login, não tem como compra, porque assim? tá. Como assim não tem aqui na minha empresa, não tem cinco pessoas na recepção querendo assinar o contrato? Agora eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui falou, putz, eu já passei por isso, estou passando por É, isso. A gente vai tem colocar os bastante. contatos do Rodrigo aqui, obviamente como um bom vendedor, depois ele me passa o pitch Fácil, dele e os contatos, e aí claro. quem teve um olhar empático agora, olha eu aí, o Rodrigo pode ajudar e Posso. de uma maneira muito competente. Rodrigo, agora eu queria mudar um pouquinho aqui, voltando a falar de pessoas, mas eu te perguntei como a gente monta um time do zero. Mas talvez grande parte da nossa audiência já tenham ou já tem times estruturados. E aí eles não vão montar do zero. Talvez o desafio é ainda maior, que passa por cultura, passa por novos processos, passa por segunda-feira eu preciso mudar tudo ou revisitar a maneira como a gente trabalha. Como que é esse desafio de empresas não só já estruturadas, mas times comerciais já estruturados que precisam ir para esse novo lugar ou modernizar os seus processos ou revisitar isso? Deve ser mais difícil, eu imagino, não? Como que é? Como que você enxerga isso? Cara, essa parte da cultura é uma parte que, conforme tu falou, a cultura na empresa, ela era sempre foi muito forte, né? De vendas e tal, e talvez em algum momento isso tenha.
Isso é muito importante. Por que que eu sei disso? Quando, para ser bastante, vou ser agora absolutamente honesto aqui contigo. Quando eu saí da operação, muita gente me procurou, graças a Deus, muita gente, por causa do case, é um case relevante, e foi logo após um investimento também relevante, então estava no hype, né? Muita gente me procurou. E eu, sendo bem honesto, eu fico assim, porra, mas os caras estão aqui me convidando para fazer um trabalho de horas e será que eu vou conseguir gerar valor? Será que efetivamente vai dar, vai fazer o que eu acredito? Ou eu vou ter. E, cara, daí como, né? Fui fazer para entender. E eu, Ale, cara, eu vou te falar, tá? Assim, essa, essa cultura de vendas, esse entendimento da importância de tirar pedido, da importância do quanto isso repercute bem na empresa, ela é muito escassa. Tem muitas empresas, as empresas no geral não têm. E como qualquer cultura, ela não é um botão que se aperta, né? A cultura acontece nas conversas paralelas no banheiro, a cultura é a copa, a cultura é. Não dá assim, a partir de hoje a cultura é essa, não é assim que funciona. Uhum, E uhum, daí tu vai dizer, pô, Rodrigo, de novo tu tá sendo contraditório. E tô, porque é contraditório, porque muito embora temos as pessoas boas, um bom processo, existe uma áurea. Tem um escritor que escreve sobre SaaS na gringa que ele fala que um bom processo e boas pessoas operacionalizando, ele é um corpo sarado, corpo bonito e um corpo funcional, mas precisa da alma. E a alma é a cultura. A alma é a uhum, cultura da buzina, a alma é a cultura da piada, a alma é. Sabe por que que eu acredito nisso? Porque puxar a sardinha para minha profissão. Por mais que as pessoas acham que não, vender é muito difícil. E é muito difícil pelo seguinte: eu sempre que eu faço uma entrevista de vendas, eu falo, cara, sério, tu vai fazer isso com a tua vida, que eu vou te contar como é que é. A gente vai todos os dias botar a melhor roupa, pentear o nosso cabelo, entrar no nosso carro, ir para a empresa, sabendo que se eu fizer tudo certo, eu vou falar com 10 pessoas e 9 vão me dizer não. E essa é a profissão. Isso é muito mais difícil do que parece. Porque é aquele cenário de que, muito embora o processo vai garantir, e vai, ah, é o cenário do, porra, eu fiz tudo certo e não deu boa. E sim, 90% das vezes tu vai fazer tudo certo e não vai dar boa. A questão aqui do processo e da alma e da cultura é como que eu crio uma resiliência e um ambiente que fomente esse ambiente em que, cara, sim, tu vai perder 9, é esse o rolê, vamos para frente, o que que a gente melhora? Tem que perder mesmo, vamos fazer o processo para perder o mais rápido possível, porque o processo de vendas não é para buscar a maior quantidade de sim. A quantidade de sim eu já sei. A cada X, X vai dizer sim. Eu já sei disso. O processo de vendas tem que ser com a seguinte dinâmica. Como que eu faço para falar com mais X's e conseguir daí mais vendas? Porque essa é a pegada. Ponto, é assim. E como é que eu uhum, crio um ambiente em que isso é normalizado? Isso é cultura. Isso é difícil. uhum, E assim, vendedores são pessoas que, no geral, e não é um padrão, e não é inegociável, mas no geral são pessoas mais expansivas, pessoas mais, né? No geral é assim. E daí como é que tu organiza 70 pessoas dessas juntas, cada um lutando pela sua meta? Na minha visão, na minha humilde visão, é com verdade, com entendimento, com ajuda, com, cara, não deu, vamos em frente, vai dar errado. Uma das maiores vendedoras que eu já conheci na minha vida, ela começou comigo como vendedora e depois ela acabou saindo como em cargo de gestão. E eu lembro que no primeiro mês dela, assim, ela desesperada, Rodrigo, eu já falei com 8 clientes e nenhum comprou. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, tu vai falar com mais 4 até fechar o primeiro ainda. E se tu não tiver em pé no final desses 4, sabe quem vai tirar esse pedido? Eu. Vai ter desistido. E sabe do que? Não vai mudar. Agora, o que a gente tem que entender é como que a gente cria um processo para descobrir mais rápido quem não vai comprar. Esse é o processo. O processo é
como que eu falo com mais gente e como que eu descubro mais rápido quem não vai comprar. E dito e feito, assim, parece que foi coisa. Ela falou com 12 e daí fechou o primeiro. Ela falou, e assim foi até ela ser promovida e coisa, porque isso, na minha visão, é cultura. Como que envelopa isso e bota na empresa? Hard work. Todo Uhum, dia, todo o entendimento. O diretor, o meu melhor amigo é o CTO, é o Buzi, esteve aqui, belíssimo podcast, uhum, inclusive. É o CTO. obrigado. Isso é cultura. A cultura é o CTO comprar minhas brigas. A cultura é o produto não achar, pô, o Rodrigo é um babaca que vende o que não tem. Não. É o diretor de produto sentar, Rodrigo, tu fez isso, porque tá, vamos entregar. Isso é cultura de vendas. Não é dar carta branca para o vendedor. Nunca foi, nunca vai ser. Uhum. É entender que isso é bom para todo mundo. Eu acho que essa é a cultura. A empresa entender que um pedido a mais não é um suporte a mais ou um boleto a mais. É a única possibilidade de todo mundo ali evoluir. Sensacional, sensacional. Você estava falando de cultura, eu lembrei, existe uma frase, é, eu não vou conseguir atribuir ao autor, mas ela diz que a cultura é tudo aquilo que as pessoas da empresa fazem quando ninguém está vendo. Então, é como você falou, é dificílimo dizer de domingo para segunda que a cultura agora vai ser assim e as pessoas mudarem. Não, isso não acontece. Pedro Van Gertner fala que uma cultura se muda entre 3 a 5 anos, né? Então, começa a se comunicar, e banners, e-mails, e Teams, etc., mas a cultura não é mudada, né? De um dia para o outro. É. E também estou pegando aqui uma carona no que você falou, isso é muito importante para as pessoas ouvirem, assim. Existe uma sina, não é de hoje, mas que quando um vendedor vende algo que não existe ou que ainda está em desenvolvimento, enfim, todo mundo pega bode, né? Ah, o time de produto e tecnologia, em geral, fala, putz, mas você vendeu, não tem ainda. E fala, não vai ter. É justamente o contrário, né? Eu tenho visto bastante pessoas que dizem algo na linha de se o vendedor vendeu algo que não existe, é o melhor caminho, porque já validou a ideia, já tem comprador, cara. É só desenvolver e entregar, é o contrário. E a gente fica nessa de briga, né? Entre aspas. Também brinquei com o Buzzi aqui, falei, a gente nunca brigou. CTO e CPO geralmente brigam, né? Não, tem que fazer, não tem que fazer, não sei o quê, não sei o que lá. E tem lá o comercial vendendo e esperando a entrega, enquanto CTOs e CPOs e etc. estão lá brigando. E esse é o ponto, assim, acho que é um insight valiosíssimo, assim. Deixa o time comercial bem estruturado, com disciplina, frameworks e funil, como você bem falou, vender e eles vão vender eventualmente algo que ainda está em desenvolvimento ou que não existe. Cara, abre a cabeça, vai lá e fala parabéns, vamos entregar porque já tem vendedor, a gente já vai ganhar dinheiro em cima Isso. de uma feature que não existe. Excelente, né? Sobe no mesmo barco. Para mim, a cultura ideal não é porra, ele vendeu, vou ter que fazer. Não, nós vendemos, nós vamos ter que entregar. Eu acho que é tão simples quanto isso, É por isso. mais complexo que seja. É meio que isso, assim. Excelente, excelente. É só isso. É, vou, assim, duas últimas perguntas para a gente ir já encaminhando pro final, né? Eu queria meio que dar uma brincada com esse lance de cultura. Vendedores, em geral, tem o que você falou, você tem a buzina, tem um barulho, tem que celebrar, e tem meta todo dia, e tem que escrever na parede, é o cara agitado e tal. O João Adib, da CIMED, CEO, filho do fundador, enfim, está fazendo um belíssimo trabalho lá pegou o bastão e está fazendo a empresa crescer, mas ele se apresenta primeiro como vendedor e ele diz isso sobre a empresa dele, assim, a minha empresa, eu preciso da CIMED efervescente. Então é essa cultura de vendas que ele imprime lá. E é de fato isso, né? Eu queria que você abrisse aí a caixinha de segredos, se é que existe. De onde vem esse perfil assim que é agitado, que é efervescente, que tem que fazer barulho e tal? Muitas vezes tem esse choque de cultura entre times, né, entre silos. Bom, tem a galera que é mais tímida, tem a galera que fica de fone de ouvido, mas o vendedor tá lá, tá falando, tá em call, tá vendendo, tá celebrando, tá xingando, bate na mesa. O que que a empresa pode aprender um pouquinho? Como que a gente pode aprender um pouquinho com isso? Assim, da onde vem essa cultura e como que a gente deixa a galera mais efervescente mesmo? Tem algum segredinho aí, não? Cara, segredinho. Uma vez, eu nunca vou esquecer disso. Eu, eu vou atribuir a perfil, tá?
Uma vez, uma pessoa de uma empresa me falou assim, cara, me fala qual é o teu estilo de gestão que tu consegue, o teu time, tu fala os maiores absurdos, o teu time tá sempre entregando no máximo, e cara, tipo, o meu turnover era baixíssimo, era tudo ia muito bem, assim, dentro, lógico, nunca sempre bem, mas assim, ia bem, as Uhum. pessoas se sentiam bem ali. E eu sempre falava para ele, assim, e falo para ti de coração, qual é meu estilo de gestão? Eu sou formado em RH, por mais incrível que isso possa parecer, e eu sei que existem os estilos de gestão, mas eu tenho um que é muito forte comigo, assim, de vida, sabe? E que eu operacionalizei desde o dia zero. Transparência. Cara, transparência. Sabe por que que a gente toca a buzina? Porque a gente está realmente feliz. Porque realmente foi um pacto. Porque realmente envolveu todo mundo. Porque realmente o cara disse não 20 vezes e agora disse sim. Porque realmente o cara falou. Porque a gente ganhou. E por que que o cara bate na mesa? Porque ele de verdade está puto. Porque ele fez tudo certo e não deu boa. E eu, como gestor, tem que ter a transparência de dizer, cara, olha só, vou te falar uma coisa. Isso é assim, assim, assado, eu vou trazer esse elefante aqui para a sala e nós vamos picotear ele junto. Mas é por isso que tu não tá vendendo. Eu vou até te dar um exemplo de uma empresa grande que eu estava uma vez, na época que a empresa era menor, ficava todo mundo na sala assim. Eu estava fazendo uma call, ainda fazia call, adoro, saudades, inclusive, de ser vendedor. E daí, ao final, eu estava validando ali próximos passos e o cara me falou assim: pô, a gente fechou tem 3 meses com o maior player do mundo. Ou seja, os caras tinham pago, sei lá, 5 milhões numa solução e estavam ali me dizendo: pô, queremos ver outra. Eu falei pro cara assim: ah, olha só, ah, eu entendi que tu quer comprar e que tu viu que é melhor e tal, mas eu sinceramente acho que ninguém vai ter coragem de subir lá em cima, de subir lá e dizer para quem contratou que ele jogou 5 milhões fora. Eu acho que isso aqui vai morrer aqui agora. Ele falou: não, eu fui transparente, eu não fui mal educado, eu não fui invasivo, eu simplesmente fui transparente. Não raras vezes um vendedor sentava na minha mesa e falava: Rodrigo do céu, eu falei para o cliente isso, daí ele não me respondeu, daí ele mandou não sei o quê. Eu falei: para. Faz o seguinte, pega o teu telefone, fala exatamente o que tu tá falando para mim para o cliente. Fala para ele, ó, eu já te liguei, eu já te fiz, o que que tá acontecendo de verdade? Eu acho que isso é a coisa mais poderosa do mundo, não tem nada mais poderoso do Uhum. que isso. E isso, ao Uhum. final, transforma-se em cultura. Cultura de não ter medo de errar, cultura de não ter fofoca, cultura de realmente estar todo mundo pensando no que pode fazer para melhorar. E eu acho que o perfil tem que ser, na minha visão, né, um perfil aderente a isso. Porque eu virei vendedor por um motivo muito interessante. Eu trabalhava no McDonald's, olha que loucura. E o McDonald's tem uma cultura o meu escopo de trabalho, se alguém estiver escutando aí que for do McDonald's, vai se reconhecer. Eu era gerente de loja, gerente de operações. Ah, o meu escopo de trabalho de um gerente de operações tem tanta coisa ali que jamais eu estava com a sensação de estou com o meu dever cumprido. Quando eu virei vendedor, eu te juro, tá, Ale, é uma coisa muito minha, assim, eu pensei, bati meta no primeiro mês, todo mundo me comemorou, me pagaram dinheiro, eu pensei, tá, calma aí. Quer dizer, então, que se eu vender, eu fiz bem o meu trabalho? Essa simplicidade foi o que, eu acho que o perfil é esse. O perfil é, cara, tudo é pequeno frente ao resultado final. Muito embora, se tu ignorar as pequenezas, tu não chega no resultado final. Mas eu acho que o Uhum. perfil é aquela pessoa que consegue ter na sua cabeça que, cara, eu vou ter que dar uns rebolation aqui, mas no final isso aqui tem que me servir. Uhum. Uhum. Eu não sei se eu te respondi, até acho que não, mas porque eu já conheci engenheiros, excelentes vendedores, já conheci pessoas sem formação, excelentes vendedores. Eu acho que o perfil não tem a ver com ser espontâneo ou ser. Não, não acho que seja isso. Eu acho que o perfil é ter um entendimento claro de que o nosso Deus é tirar pedido. E isso é Uhum. muito difícil. Demais, demais. Rodrigo, vou abrir aqui o microfone para você fazer suas considerações finais e, obviamente, você como vendedor, vou pedir para você vender teu peixe aqui e, de novo, para quem não só curtiu o papo, para mim foi excelente, muitos insights para a gente quebrar um pouco de paradigmas e vieses, né, sobre times comerciais e a gente está falando num papo muito leve aqui, mas é muito
essa é a realidade, né, de muitas empresas, de ficar nessa operação de silos e o que vende não vai entregar porque não está pronto, enfim, mas acho que a gente jogou o holofote numa discussão muito válida aqui, né? Então, eu queria, de novo, abrir o microfone, dar tuas considerações finais e venda teu peixe. Vai lá. Legal. Assim, Ale, primeiro, muito obrigado. Eu gosto muito de falar sobre vendas. Eu passo o meu dia inteiro falando sobre isso. Chega no final do dia, eu tô assim, cara, "Ah, não aguento mais, eu quero ir comprar alguma coisa porque eu cansei de vender." E, assim, ó, uma consideração final é para o empreendedor, né, que está nos vendo, que ou está começando um software, ou que está com uma solução, ou que já tem uma operação e acha que tem um sentimento de que ela pode melhorar, é ter o entendimento de que vender não é feio. Querer tirar pedido sempre não é feio. É lógico, e aqui a gente passa uma camada que a gente parte sempre com ética, com sabedoria. Não vamos nem entrar nisso, porque Claro. é daqui para frente, né? Então, dito isso, assim, não é feio, não é feio querer vender, não é feio dizer que a gente precisa faturar tanto. Ponham metas, entendam mesmo, porque das empresas que eu tenho entrado, assim, e eu não vou usar o teu espaço para vender meu peixe. Eu vou passar sim meus contatos para quem quiser conversar sobre vendas com honestidade e com transparência. Tá ali meus contatos. Mas dizer que com essa minha com essa minha abordagem que eu estou tendo em algumas empresas, da transparência, do entendimento e do falar o que as pessoas sempre falam que todo mundo, Rodrigo, tu é muito fala falar o que precisa ser dito, mesmo que às vezes sem um filtro, mas com honestidade Uhum. com transparência e com ternura, mesmo que esteja difícil, eu acho assim, não achem feio isso. E essa minha abordagem de levar um pouco dessa cultura, levar um pouco desses números, o resultado que eu estou trazendo nas empresas, daí respondendo aquele meu medo de não conseguir gerar valor, tem sido assim resultados para mim e para os empreendedores, assim, a gente está surpreso do quanto uma pequena modificação, ajustar um pequeno detalhe, porque no final do dia, a grande maioria das empresas já fez a parte de construir um produto que resolve uma dor de verdade. Agora, a questão é como que a gente leva isso para mais pessoas? E o nome disso é comercial. E não é feio. Eu até acho que essa alcunha do comercial ser feio já até quebrou um pouco, mas ainda Uhum. as pessoas eu acho que daí quebraram ao nível de agora o comercial já é importante, todo mundo já está sabendo. Mas ainda assim tem muita gente que acha feio ligar para receber ou não, ou ir buscar ou não, e assim, no fundo do coração não é. Faz parte do processo. E mais do que isso, a gente não precisa, a gente como vendedor não convence ninguém que não quer comprar a comprar. Isso é bobagem, isso é pretensão, ninguém faz isso. O que a gente, como vendedor, faz e tem que fazer é separar quem pode comprar de quem não pode e esses que podem comprar conduzir até o fechamento. Não, eu nunca convenci ninguém de nada. Que pretensioso. Eu só conduzo as pessoas certas depois de descobrir que elas podem e querem. Esse é o ponto. Muito bom mesmo. Rodrigo, primeiro, mais uma vez, obrigado por ter aceito. Parabéns pelos números que você gerou, pelas conquistas já do passado e também parabéns pelo que você está construindo aí. Nenhuma dúvida que vai ser sucesso. Então, estou te desejando aqui muito sucesso, de não só de agora em diante, mas continuar esse sucesso. Agradecer pela microaula aqui no Talk, foi inspirador e tem muitos insights aí. Se a gente fosse aquele podcast aqui cheio de cortes, tipo Flow e etc., ia dar aqui uns 49. Então, mais uma vez, Há um obrigado. mundo que eu seria cancelado, né? Não cortem, não façam cortes, não me tirem de contexto. Não, aqui a gente não faz isso e Aham. aqui é só realidade. Mas, de novo, muito obrigado. Foi muito bom, realmente. Obrigado por isso também, pelo conteúdo. Acho que vai inspirar muita gente. E desejando também que alguns leads sejam gerados através desse Claro, pô. conteúdo aqui. Deixa ali os meus contatos, depois eu passo ali para ti. E assim, eu que agradeço, eu gosto muito. E sempre que tu precisar, ou qualquer um dos ouvintes, é ouvinte que fala de podcast ou telespectador?
A gente Beleza? sobe no Spotify também, então no Spotify pode ser ouvinte e quem está no YouTube é a audiência, enfim. Então, se alguém da audiência quiser um dia conversar sobre vendas, eu estou à disposição. Ótimo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente. Obrigado. E esse foi mais um Travel Tech Talk. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. E é isso. Boas vendas a todos. E vão vender o que não existe ainda, porque tecnologia vai ficar feliz de entregar. Valeu, gente. Um Um abraço. abraço.